Somos uma comunidade cristã que acredita na atualidade dos dons espirituais conforme 1 de Coríntios 12 e Romanos 12. Prezamos pela ordem no culto, com louvores cristocêntrico, temos como ênfase a centralidade na palavra. Cremos na liberdade para servir a Deus com simplicidade e no amor como o caminho mais excelente para expressarmos nossa fé e testemunharmos do poder de Deus presente na sua igreja. Pastor Gerson Vander. Olá, graça e paz. Hoje vamos continuar o nosso estudo no livro do Apocalipse, nas cartas às igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem à igreja que se encontrava na cidade de Sardes. Essa cidade, quando recebe essa carta, era uma cidade que possuía, de acordo com Miller 2015, 60 mil habitantes. Ela tinha como fama o ouro extraído no rio da cidade. E a sua fé principal estava ligada à deusa Ártemis. Hoje, o que se encontra sobre essa cidade é uma ruína na Turquia. Foi destruída pelos mongóis em 1402 d.C. De acordo com Lade, essa cidade, o culto era voltado para a deusa Cibele. Então, Lade, enquanto para Miller a fé principal estava ligada a Ártemis, Lade vai dizer que o culto mais importante era ligado à deusa Cibele. E essa deusa Cibele estava ligada às religiões de mistérios. Para entendermos melhor essa questão das religiões de mistérios, nós temos a seguinte informação aqui tirada da Wikipédia, que diz o seguinte, abre aspas, religião de mistério ou mistérios é uma forma de religião com arcanos ou um corpo de conhecimento secreto. Nela há um conjunto central de crenças e práticas de natureza religiosa que são reveladas apenas aos iniciados em seus segredos. As religiões de mistérios eram comuns na antiguidade, sendo exemplo delas os mistérios de Eleusis, o orfismo, o pitagorismo, o culto a Ísis, o culto a Mitra, os gnósticos. Nos tempos modernos, algumas das religiões de mistérios praticadas são o rosacrucianismo e a religião dos drusos. Isso foi extraído aqui da Wikipédia. Então, voltando à questão da igreja que se encontrava em Sardes, então ela promovia também o culto ao imperador. O povo dessa cidade se destacava pela luxuosidade e vida dissoluta. Lade, escrevendo sobre o assunto na sua obra de 1986, página 44, encontramos a seguinte afirmação, abre aspas, nos tempos do Novo Testamento, ela estava reduzida à relativa obscuridade. Seu único destaque era que nela se encontrava diversas estradas romanas grandes e ela era um importante centro industrial de produtos de lã e tintura, fecha aspas. Cristo identifica-se com aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus é citado numa profecia messiânica que se encontra em Isaías 11, versículos de 1 a 2. Assim se lê: do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres, tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos,
a terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Sob o julgamento justo do Senhor, é dito que ele não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Muitas vezes vemos julgamentos injustos praticados por cristãos que julgam pela aparência ou com base em rumores. Como isso afeta a vida de uma comunidade quando isso acontece? Mas o julgamento de Cristo é um julgamento imparcial. Glórias a Deus por isso. A palavra do Senhor diz assim: sei de tudo o que você faz. Assim Cristo se direciona a essa igreja. Essa afirmação de Cristo deve nos fazer lembrar de que não há como esconder nada dele. Inútil é o homem tentar esconder-se de Deus. Mesmo sabendo dessa realidade, muitos tentam esconder quando pecam. Foi essa a primeira atitude que Adão teve quando pecou. A situação da igreja era muito triste, ao ponto de ter a fama de estar vivo, quando a realidade espiritual era de morte. Quantos cristãos vivem nessa ilusão nos dias atuais? Tem nome de que vive e está morto. Raimundo, preterista, ao comentar essa passagem, diz assim: ter nome que estava vivo era uma referência à boa fama daquela igreja. Todavia, isso não ocultou a verdadeira natureza dessa congregação aos olhos do Senhor. Encontramos ainda a expressão: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Desperte é o apelo para quem está numa situação complicada espiritualmente. Efésios 5:14 encontramos: por isso se diz, desperte você que dorme, levante-se de dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Lade, ainda na sua obra de 1986, página 44, encontramos, abre aspas, esse é o quadro do cristianismo nominal, próspero externamente, ocupado com as coisas externas da atividade religiosa, mas sem vida e poder espiritual, fecha aspas. Essa é uma realidade que não deve ser vista somente para um momento da história da igreja, e sim em todos os tempos. Apocalipse 3:2, parte B, diz assim: vejo que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Todo cristão deve ter em mente essa preocupação: será que a minha ação está atendendo ao requisito de Deus? Deve ser a pergunta que cada cristão deve fazer a si mesmo. O conselho de Paulo, ao escrever sobre o assunto a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo de 15 a 16, diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procure atender à vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará a descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o passar do tempo, muitos cristãos vão deixando de se levar pelas influências mundanas e acabam relaxando na vida espiritual ao ponto de esquecer de pontos importantes na fé, abraçada no início da caminhada cristã. Aí nós temos uma expressão interessante. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrepende-se. O abandono de verdades fundamentais da fé pode resultar em perda da salvação, caso não haja arrependimento, pois pode conduzir o pecador à apostasia. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, versículos de 3 ao 7, sobre a questão da apostasia, ele diz: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo
de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória excelente. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São essas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Deus nos concede todo o recurso para termos uma vida saudável. Portanto, não há desculpas. Se não despertar, virei subitamente sobre você como ladrão. Essa foi a advertência sobre aqueles que se encontravam nessa situação naquela igreja. Essa é a advertência que continua sobre todos aqueles que mantêm ainda o coração endurecido para as verdades bíblicas. Alguns entendem ser uma referência à segunda vinda de Cristo, o arrebatamento. Todavia, o contexto mostra que não. Nesse contexto, Lade, na sua obra 1986, página 45, diz assim, abre aspas, nesse contexto, a advertência se encaixa melhor em algum acontecimento histórico quando o Senhor trouxe uma experiência inesperada sobre uma igreja letárgica à guisa de julgamento divino. Fecha aspas. O vir como ladrão deve ser entendido como uma vinda de punição e não a segunda vinda no fim do século. O contexto histórico nos traz mais luz. Raimundo, 2015, página 115, diz assim, abre aspas, alusão mordaz para as duas instâncias do passado trágico, quando a cidade foi tomada de surpresa por um ataque noturno a partir de Ciro da Pérsia e novamente sobre Antíoco o Grande. Caso os Sardes não se arrependesse, sofreria punição súbita por parte de Cristo, fecha aspas. A compreensão de Raimundo a respeito dessa advertência, ele busca o pano de fundo naquilo que tinha sido a experiência daquela cidade, daquele povo, quando sofreram dois ataques em que eles foram pegos de surpresa. E assim também a punição de Deus viria sobre aqueles se eles não se arrependessem. O fato é que o julgamento está condicionado ao arrependimento. Pena que a mensagem do arrependimento não tem sido tão explorada nos dias atuais. David Wilkerson aborda essa realidade e comenta, abre aspas, em Nova York, você pode visitar igreja após igreja, desde as imensas catedrais até as pequenas congregações, e raramente irá se ouvir uma palavra de arrependimento. A mesma coisa ocorre em muitas igrejas evangélicas no resto do país e ao redor do mundo. Pode-se visitar igreja após igreja, meses sem fim, e nunca se irá ouvir menção ao arrependimento. Claro que existem igrejas hoje que não abrem mão quanto a essa importante doutrina bíblica, mas diversas igrejas decidiram que o arrependimento é uma mensagem ofensiva demais. Na verdade, denominações inteiras a desenfatizaram. Fecha aspas. David Wilkerson, o que aconteceu com a pregação do arrependimento. Bom, essa afirmação de David Wilkerson sobre a realidade das igrejas e o desprezo pela mensagem cristã do Evangelho sobre o arrependimento talvez tenha sido a causa de um Evangelho tão falido a ponto de tantas igrejas se fecharem, porque a ausência da mensagem do arrependimento faz com que as pessoas comecem a viver uma vida superficial da fé e, consequentemente, o risco de apostasia. Alguns em Sardes, no entanto, não mancharam suas roupas com o mal, diz a palavra de Deus,
Com essa afirmação, podemos ver como Deus sempre preservou um remanescente fiel em meio às degradações em que uma comunidade tenha vivido. Ninguém precisa acompanhar os maus exemplos, essa é a verdade. A salvação é individual e cada qual dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, sejamos firmes e constantes na boa obra. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Sardes era conhecida pela sua indústria de lã e a confecção de vestuário. As vestes brancas seriam uma referência à pureza. A cor branca é de bom agouro, símbolo da alegria e do poder da glória eterna. A promessa teria uma ligação com o triunfo da igreja no milênio. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. Essa é uma promessa que tem causado debates teológicos. Esse é um ponto muito importante, porque a promessa ao vencedor dá a impressão de que o não vencedor teria seu nome riscado do livro da vida, e é o que alguns defendem. Todavia, as demais passagens que tratam dos seguidores da besta deixam claro que os seguidores são aqueles que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida, conforme Apocalipse 13:8 e 17:8, ou seja, não há menção sobre os nomes riscados deste livro. É bom ressaltar que o foco não é se todos serão vencedores, mas sim que apenas os vencedores não terão seus nomes riscados no livro da vida. Na melhor das hipóteses, o que somente os vencedores têm seus nomes escritos no livro da vida. O contexto histórico novamente explica por que dessa promessa. Os governadores mantinham registro dos cidadãos da cidade. Esses poderiam ter os nomes riscados por ocasião de suas mortes ou por cometerem crimes graves. A ideia seria, então, que, apesar dos cristãos correrem o risco de terem seus nomes riscados do registro dos governadores, não teriam, contudo, esse risco no céu. Essa é a grande bênção para os salvos. Viverão eternamente com Cristo, sem nenhum risco, pois terão vida eterna com Ele. Assim encerro mais essa reflexão na mensagem à Igreja de Sardes. Espero que tenha edificado a sua vida. Se você gostou, não esqueça de deixar o comentário, um like e compartilhar para que o outro também seja abençoado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, estaremos juntos.